Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais essa noite de bênção, noite de vitória, noite em que o nosso grande Deus há de falar conosco. Creio que os irmãos estão bem instruídos sobre a palavra de Deus. Lembro quando eu, pastor Cida, toda a família, irmão, pastor aí, congregamos juntos muitos tempos. Me ajudaram muito e tiveram muita paciência comigo quando eu ainda era jovem. Mas não faz muito tempo não, eu sou jovem ainda. Muitos conselhos, graças a Deus. As lutas vieram, mas conselho bom sempre ele fica preso em nosso coração. Eu gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia, o livro tema desse trabalho está em Josué capítulo 6. Aleluia. Encontraram, abençoado. Nós vamos ler só aí o versículo 20, que diz assim: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo, presta atenção nisso, ouvindo o povo o zunido, ou o barulho da buzina, gritou o povo com grande grita, com voz alta, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Ao ler essa história relatada no livro de Josué, eu pude aprender uma coisa, abençoados, que como é que funcionam as coisas com Deus. E nós precisamos de aprender sobre isso, principalmente nesses últimos dias, é que existe uma coisa completamente de graça. É um presente, mas um presente que não existe um presente maior do que esse na Bíblia. É o presente da salvação. Nenhum preço, nada, nenhum ouro, nem prata, nenhuma riqueza, beleza dessa vida pode pagar a salvação que foi de graça. Não tínhamos como pagar isso. Podia pegar um milionário desse planeta, ele não pagaria isso. Mas a outra coisa tem um preço. Lembra daquela parábola das 10 virgens? Claro que vocês lembram. O que as 5 virgens prudentes falaram para loucas? Vão comprar. Então tinha que comprar o óleo ou o azeite. A Bíblia também está sempre nos alertando. Você bate, tem que ter um movimento, uma ação para poder ter uma reação. Você bate na porta para que a porta se abra. Não adianta ficar parado de frente à porta. Eu quero a minha vitória, ela vem e tal. Não, tem que bater na porta. Em seguida tem a hora que você tem que buscar, você tem que ir atrás. Você tem um preço, você tem que se deslocar de algum lugar e ir com um objetivo. E esse objetivo eu não sei qual, mas dentro da palavra você se corrige aí. Qual o objetivo seu aqui nessa noite? E nós vemos aqui, aparentemente, se nós não olharmos com os olhos espirituais, a tomada de Jericó, quando nós lemos, igual a nossa irmã Meire leu todo o texto, e ela lendo e eu pensando, que eu já tinha feito uma leitura em casa, mas ela lendo e eu meditando sobre a dificuldade que eles tiveram para tomar Jericó. Observa, pastores, que Deus fala: eu tenho dado em vossas mãos. Eles poderiam falar: Deus deu em nossas mãos, está tudo bem, mas tiveram que pagar um preço.
Eu estava lendo sobre essa cidade, uma cidade de 32 quilômetros, com aqueles muros de 9 metros de altura, com 6 de largura. Diz a história que Jericó era considerado uma fortaleza do mundo antigo. Quando se trata de fortaleza, se tratava de algo impossível para o homem. E Jericó era impossível para que os israelitas tomassem posse dessa cidade. Eles acreditavam, os cananeus, que eles adoravam os deuses que habitavam ali dentro e queria proteger eles do povo judaico, do povo hebreu. Eles tinham uma crença que aqueles deuses o protegiam. Agora me chama a atenção que 32 quilômetros, qual foi a ordem que Deus... Os irmãos têm uma ideia? Para ter uma ideia, a ordem de Deus era para rodear a cidade 7 dias, 6 dias, mas rodeava na faixa de cada dia 32 quilômetros. Irmãos, era para desanimar. Cada dia. Domingo amanhã nós temos que rodear a cidade 32 quilômetros. Amanhã temos que rodear a cidade 32 quilômetros. Agora chega a uma base, mais ou menos, mais de 200 quilômetros, eles rodeando a cidade uma vez por dia. Mas Deus entra em um mistério no 7º dia, é que me chama a atenção que Deus pede para eles. No 7º dia, agora vocês vão rodear 7 vezes. 7 vezes. Não dá para imaginar, irmãos, está na média de 440 ou mais um pouco quilômetros eles teriam que rodear. Imagina, eles estavam cansados de rodear todo dia. Imagina o sol daquela época, um sol que castigava. Agora, rodear tudo isso, rodear mais 7 vezes, eles teriam que rodear. Não sabemos como que deu isso, se foram correndo, se um vento pegou eles, se fez a volta com eles rápido. E isso eu aprendo o preço que tiveram para conquistar. Eu fiz aqui algumas coisas, irmãos, para os irmãos terem uma ideia. Porque Deus pede 7 vezes. Observa que parece que o número 7 tem alguma coisa relacionada à perfeição, alguma coisa de uma lição. Deus estava ensinando uma lição para esse povo. Irmãos, nada do que Deus fez e faz até hoje, até mesmo a prova que você está passando, Deus não está no controle. Deus está dando uma lição para mim e para você. Esta lição nós temos que ter o discernimento. Porque alguns cristãos se desviam, se esfria, perde a fé, que nos dias de hoje há muitos cristãos apostatando da fé porque não tem discernimento da lição de Deus em nossa vida. Para Ele nos aperfeiçoar, precisa de uma lição, precisa de corrigir, precisa de amadurecer, precisa de fazer nós crescemos no conhecimento, crescemos na experiência com Deus. Vivemos dias que o crente não tem experiência com Deus. Deus, quando está pedindo que você está permitindo essa prova, é para você ter experiência com Deus, a experiência de você buscar mais a Ele, a experiência de você ter algo de Deus para contar. Vivemos dias de hoje nas igrejas em que o crente não tem nada, absolutamente nada de Deus para contar. Os pastores, os dirigentes dos trabalhos dão uma oportunidade, falam não, a perna treme, e passando por aqui, Deus está dizendo, olha, eu quero que você conte a vitória. Você vai contar quando passar por esta prova. Aleluia, você não está sozinho. Deus está com você nessa prova. Ele vai chegar até o fim. Deus não é covarde, que vai até uma certa distância e volta e deixa de você caminhar sozinho. Não, se você passa pelo fogo, segundo a palavra, Ele passa com você. Ele passa com você. Se você passa pelas águas, fique em paz, Ele não vai deixar você aprofundar, não é afogado. Ele está com você no controle de tudo. Se você está dentro do barco e o barco está sem controle, observa, Ele tem
se acalma, ele pede que a tempestade se acalma. Deus está com você em todos os lugares. E por que eu venho dizendo dos crentes? Eu não entendo. Aleluias. Observa, olha aqui. Deus agora, observa de Naamã, quantas vezes tinha que mergulhar? 7 vezes. Vamos lá. Gênesis. Deus faz toda a criação dele 6 dias, mas precisava de um dia especial, 7º, conhecido como dia do descanso de Deus. Aleluia. Aí eu fui para Apocalipse 5. João, quando está na ilha de Pátimo, ele tem uma visão do trono de Deus. Mas observa no capítulo que ele tem a visão, mas ele diz que viu 7 selos. E que esses selos, ninguém podia abrir esse selo. Diz que ele chorava muito porque ninguém podia abrir, porque tinha algo escrito ali dentro, naquele livro. Estava proibido, nenhum anjo podia abrir. Querubim não podia abrir, Serafim não podia abrir, Miguel, Gabriel, todos os anjos, ninguém podia abrir. Conta os teólogos que dentro estava escrito a respeito da crucificação, do sofrimento de Jesus. Por isso ninguém podia abrir aqueles 7 selos. Apocalipse 7:17. João agora, no versículo, vê 7 anjos. Os anjos estavam com trombeta. Observa. 10. Diz, agora vê 7 trovões. No capítulo 11, versículo 15. De novo 7 trombetas, capítulo 15, versículo 1. Agora traga-se de 7 flagelos. Só para os irmãos terem uma ideia como Deus estava trabalhando a respeito daqueles dias que eles teriam que rodear. E eu quero apresentar, com a ajuda de Deus aqui, alguns pilares, algumas coisas que nós precisamos para conquistar. Depois dessa mensagem, você precisa de sair desse comodismo, achando que Deus é nosso empregado. Dai-me, não busca. Dai-me, não nasce de novo. Dai-me, não tem amor. Dai-me, não faz nada para Deus. Não, precisa de algumas coisas para poder conquistar o coração de Deus. Vamos dizer assim, primeira coisa que precisa, eles precisavam de que? Chamado obediência. Havia uma ordem de Deus. Essa ordem foi passada através do servo de Deus chamado Josué. Josué passa a ordem. Eles não podiam ficar sem obedecer essa ordem designada por Deus. Era uma ordem espiritual. Então nós, como crente, temos que aprender a obedecer ordem. Nós temos hierarquia, temos que ter ordem. Deus agora dá uma ordem para eles. Tinha que obedecer. Após essa ordem da obediência, eles tinham que fazer outra coisa: levar a arca. O que simbolizava a arca? A arca era o maior símbolo da presença de Deus com eles. A arca não podia ficar dentro da ordem. Eles teriam que obedecer e carregar a ordem, e carregar a arca. Irmãos, sem a presença de Deus, não vamos a lugar nenhum, não conquistamos nada. Nós temos que buscar a presença de Deus, mais do que nunca. Temos visto igrejas cheias, igrejas que estão abarrotadas de pessoas, mas não estão preocupados em buscar a presença de Deus. Quer bênção, quer vitória, mas tem buscado essa presença, tem andado com ela. Não me interessa, eu quero meu carro, minha casa, eu quero casar, quero tudo, mas a presença de Deus. Moisés falou assim: olha, lá no Egito, quando Deus deu uma ordem para que Moisés levasse o povo pelo deserto, Moisés
eles tinham algo: fé. Eles tinham que ter fé. Eles tinham que acreditar que Deus estava no controle. A Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas prova da que se espera. Você não está vendo, mas você está esperando. A bênção está impossível, mas ela vai chegar, porque Deus falou, eu vou dar a terra. Estava impossível, Jericó protegida, a fortaleza, mas Deus falou, tem que ter fé. Se Deus falou, tem que ter fé. Se Deus falou, tem que acreditar. Assim como você está nessa prova, possivelmente Deus usou vaso aqui nessa igreja, falou que vai te dar vitória. Por que está desanimado? Tem que crer. Eles tiveram que acreditar que Deus ia dar a vitória para eles. Aleluia. Depois, tiveram que ter coragem. Oh, meu Deus do céu, mas tem tantos crentes nos dias de hoje, sabe, crente fraco, em uma linguagem assim mais para vocês entenderem, crentes frouxos. Deus não tem negócio com o fraco. A Bíblia diz ao fraco: eu sou forte. E Paulo falou assim: eu posso dar a basura, eu posso todas as coisas, não tem limite, eu posso todas as coisas, mas aquele que me fortalece, a presença, ele está me fortalecendo, eu posso, mas está impossível, eu não posso, porque ele me fortalece. Aleluia. Olha os passos da conquista, como é que foi. E vai indo eles, aleluia. Tiveram que guardar a palavra. Guardar. O salmista diz: escondi a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. A Bíblia diz: Deus exaltou a sua palavra acima do que o seu próprio nome. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Quantos crentes esquecidos disto, da palavra de Deus? A situação se levanta, aquela tempestade, e Deus um dia preparou ele lá atrás, um dia no culto de festa, estava uma bênção, Deus preparou ele, estava falando aqui na palavra, chega na hora da prova, desanima. Ah, se eu não guardasse essa palavra, meu Deus do céu, não sei o que seria de mim. Eu fico pensando quando os crentes falam: estou passando prova. Eu falei: Senhor, não dá nenhuma minha para eles, não. A minha que eu passei foi eu. Aleluia. Fé. Guardar a palavra. Outra coisa que eles tinham que ter uma hora. Eu estou falando dentro do que aconteceu naquele dia. Havia uma outra hora que eles tinham que obedecer. Olha que coisa interessante. Chamada-se silêncio. 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 A Bíblia diz: estais quieto e vedes o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aqui nessa igreja, a igreja de ficar em silêncio. Só não é proibido dar glória a Deus. Só não é proibido, aleluia. Só não é proibido você louvar a Deus, não. Mas murmurar, falar além do limite é proibido. Fique em silêncio. Está com a prova? Fica quieto. Deus vai te dar vitória. Mas não, você não sabe, lá em casa, a prova. Deus vai te dar vitória. Se acredita ou não em Deus, Deus já está trabalhando. A Bíblia diz: aqueles que esperam no Senhor, oh glória, renovarão as suas forças. Aleluia. Isso renova porque a coisa não estava boa, precisa renovar, mas se espera, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. É longe, é alto, vai subir alto e vai caminhar e não vai se cansar. Isso é para quem espera no Senhor. Se ficou em silêncio, espera. Deus está trabalhando. Não está perdido. Deus está no controle. Ô glória, eu estou dizendo
coisa bem caminhada, teria que estar em silêncio, porque eles iam ouvir um toque. Eram 7 trombetas de 7 chifres de carneiro. Eles teriam que estar em silêncio para ouvir esse toque. Quando a trombeta tocasse, estão fazendo volta. Estão fazendo volta. A minha ordem. Fique em silêncio, vocês vão ouvir o toque da trombeta. Fique em silêncio. Quando tocar, glória, aí vocês podem falar. É a hora de Deus falar. Agora é hora de falar. Contar a vitória. E foram rodeando. E agora era a hora de gritar. A trombeta toca. Aí agora eles começam a gritar em alta voz. Diz a Bíblia com grande grita. Aleluia. Teve um homem chamado Jonathan Edwards. Esse homem, das frases mais bonitas que nós podemos ter escutado ou lido sobre ele. Deus, grava a tua eternidade dentro dos meus olhos. Jonathan Edwards foi pregar na Inglaterra. A Inglaterra não há frieza espiritual. E ele prega um dos maiores sermões, talvez vocês já leram o sermão desse homem. Um dos maiores sermões após os sermões bíblicos. Vem de Jonathan Edwards, quando ele prega um pecador na mão de um Deus irado. Aí diz que quando ele estava pregando esse sermão, em um culto de congresso onde havia muitos jovens, ele prega esse sermão, um pecador na mão de um Deus irado. Durante o sermão, diz que aqueles crentes que estavam ali frios, desanimados, sem identidade de quem estava adorando, sem identidade de quem estava servindo, ia para a igreja para passear. Diz a história que eram todos sem compromisso com Deus. Jonathan Edwards prega esse sermão, um pecador na mão de um Deus irado. Diz que de repente o solo daquela igreja começou a tremer, a balançar, irmãos, que diz que quando foi feito um apelo, os crentes então vieram reconciliar com Jesus, vieram ter um novo concerto com ele, e diz que vieram arrastando para o meio da igreja e perguntaram por que eles estavam agindo daquela forma. Diz que eles estavam vendo um abismo que parecia que a terra havia se abrido e eles iam cair dentro daquele abismo. Olha o poder que tinha nesse sermão. Diz a história que era comum 3 semanas após aquele sermão encontrar jovens na Inglaterra abraçado, pastor Ney, abraçado em um poste, e as pessoas perguntaram: vocês estão doidos? Por que está abraçado nesse poste? E aqueles jovens falavam: nós estamos abraçados, é porque tem um grande abismo aqui e nós estamos com medo de cair nesse abismo. Há o poder do sermão. Então pergunta para aquele homem: por quê? Como que você conseguiu ter um poder tão grande nesse sermão? Ele disse: olha, 3 dias e 3 noites eu tranquei em meu quarto, dei uma ordem para minha família, para minha esposa, dei uma ordem para os meus filhos: não bata na porta, não me incomode, não me chame para nada. Diz que 3 dias e 3 noites fica ele de joelho falando com Deus, se entregando com Deus. Ele tinha uma batalha, era pregar para uma igreja desanimada, era pregar para uma igreja sem compromisso, era pregar para uma igreja fria, mas aquele que ele falou com Deus, ele apresenta a Deus: dá-me a Inglaterra. Deus sacudiu a Inglaterra naquela
Está na hora de nós orarmos. Se tem a vitória, se está com problema lá na tua faculdade, na escola, no trabalho, dobre o joelho. Fale com Deus, não murmure. Fale com Deus. Fale 1 hora. Fala 2. Fala 3 horas, 4. Fale 1 semana, 1 mês, 1 ano. E depois que passar, continue falando. Mas enquanto Deus não mudar, não para. Enquanto Ele não mudar a história, não para. A vitória está vindo. Mas você, eu, nós precisamos de um encontro. Precisamos de um encontro. E quando você vai ao encontro, você passa humilhação. Você passa a rejeição, mas eu estou indo. Aleluia! O vento assopra, quer fazer você voltar. Você fala, não, eu vou. Eu vou devagar, mas eu vou. Não pode parar, vai devagar, mas vai. Aleluia! A tempestade vem me levantar. Quer coisa que assusta mais vezes? Não vou, eu vou entrar ali. Aleluia! As muralhas, eu vou. Tem muro, mas eu vou. O que vai acontecer? A muralha que sai, eu estou sob ordem. Eu estou sob ordem. Eu estou obedecendo ordem. Eu vou. E a muralha vai. 6 metros de largura. Não, mas eu vou. Meu Deus, o crente é doido. Tem que ser doido. Depois tinha que ter palavra. Tinha uma mulher que estava igual com os crentes em cima do muro. Em cima do muro, a casa dela bem em cima do muro, uma prostituta. Em cima do muro, ela não estava nem lá dentro de Jericó, nem estava fora, estava em cima do muro. Mas quando ela esconde os espias, parece que quando Josué fala assim, olha, vocês vão quando aguentar, a muralha vai, mas antes disso, vocês deram a palavra de vocês. Vocês vão lá e salvam aquela mulher. Vocês deram a palavra, vocês são crentes. Vocês vão lá salvar aquela mulher. Mas ela vai lá salvar a mulher, se vira. Deram a palavra, comprar. A Bíblia diz que a palavra do crente é assim, não. Vocês prometeram que é salvar. Então vamos lá salvar. Foram lá salvar aquela mulher, como Deus estava no controle. Na geração daquela mulher, na geração de uma mulher perdida, de uma mulher que, principalmente naquela época, em que os homens odiavam, em que as mulheres tinham nojo, veio a geração de Jesus. Quando ela desceu do muro, quer que Deus muda a geração da tua família? Quer que Deus muda esta geração? Desce do muro. Desce, porque Jericó vai ser destruída. Jericó representa esse planeta que está condenado, está escrito: foram pesados na balança e acharam em falta. Esse planeta está com o planeta. Está em falta com Deus. E os crentes, Deus está dando uma ordem: eu vou destruir os crentes estão em cima do muro. Tomar posição com Deus, de obedecer, de orar, de crer. Aleluias. Sem isso, irmãos, não adianta. Sem ter os pilares da conquista, nós vamos ser igual aqueles 10 leprosos. Nós vamos chegar diante de Jesus e de repente a cura vem. Nós vamos contar, é de Deus, cura, milagre de Deus, mas vem. E quando é curado, 9 voltam. Já estou curado, tchau, Jesus. Só um vai seguir Jesus. O que mais Deus quer é isso, que nós seguimos Ele. Sabe, irmãos, eu tenho um livro bonito que nós levaremos a nossa cruz até por uma coroa trocar. É cruz, é cruz. Cruz simboliza na Bíblia sofrimento, rejeição, desprezo, lágrimas, tortura psicológica. Cruz
representa tudo isso, mas você vai levar a tua cruz. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Não! Eis que estou convosco todos os dias e até a consumação do século. O que me anima, o que pode te animar e vai te animar em nome de Jesus você não está sozinho. A luta está, mas Ele está aqui do meu lado. Ele está do meu lado. Jesus, vem aqui comigo. Senhor, que luta, que prova. A doença vem. Ele está comigo, doença. Se cuide, tem um aqui comigo. Pode se levantar, mas Ele está comigo. Eis que estou convosco. Ele está dizendo, eu estou convosco. Mas é a prova, mas Ele está junto. Mas é a prova. Ele está junto. A vitória não está aqui no começo, nem no meio, mas no fim. Ela vem. A Bíblia diz assim, pastores, o choro pode durar uma noite, mas a vitória, ela vem no amanhecer. A ordem de Deus vocês vão tomar Jericó. A chuva da Aleluia. Acredite aqui que vai contar a vitória do que Deus fez. Mas estava impossível, Jericó estava impossível. Mas Deus disse, eu vou dar na mão de vocês. Pode ir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A conquista de Jericó teve os pilares. Qual é que você está passando? Não pode deixar nenhum. Aleluia. Eu não quero, irmãos, que quando chegar segunda-feira, ou quando você pôr o pé aí fora, e o inimigo vir com aquele fardo pesado. Porque fardo pesado não é de Deus, é do inimigo. Fala, toma, isso aqui é seu, vai. Você está aqui, mas está pensando nos problemas. Isso é fardo pesado. Isso não é de Deus. É hora de você glorificar a Deus, de gritar. Deus só te dá a vitória. Enquanto você está gritando e dando glória a Deus, aleluia, Deus está trabalhando lá fora. Sabe aquele caso lá? Deus está trabalhando. Deus está indo no hospital. Deus está indo nos seus filhos. Deus está indo no meio da sua família. Deus já está agindo, mas glorifica. Glória a Deus. Glória a Deus. E nessa noite, para a glória de Deus, eu quero, em nome de Jesus, se você sentiu, não, Deus falou comigo e eu preciso que o irmão, que os pastores orem por mim. Orem, me ajude em oração. Eu convido você, venha aqui à frente agora. Isso chama obedecer. Não fica aí parado. Eu convido você a vir à frente agora, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É noite de conquista. É noite de conquista. É noite de muralhas cair por terra. Glória a Deus. É noite, pastores, de Deus mudar a história aqui nessa igreja. É noite de crente sair da leve, sair da tristeza. Sabe aquela porta que está fechada? Eu preciso daquele trabalho. Eu preciso daquela vitória. Mas Satanás levantou uma porta. Deus está dizendo, é noite da tua vitória. É noite da muralha cair. Feche meus olhos, fecha. E agora eu quero dizer, vocês vão falar comigo.